eu compartilhei no MDA Jovem foi sobre Deus onipotente. Deus onipresente. A onipresença de Deus é um atributo. Quando eu falo que a Bíblia é uma fonte de conhecimento a respeito de quem Deus é não só sobre o que Ele faz, mas também sobre a pessoa dele, sobre atributos, aquilo que, como Ele se move, como Ele age. Um atributo não é só uma característica, mas quando nós vemos alguns atributos de Deus, nós entendemos quem Ele é, entendemos como Ele age, como Ele nos toca. E ontem tive uma experiência tão interessante. Eu fui fazer a unha, e as irmãs sabem que os lugares que a gente vai para fazer a unha, geralmente são lugares que tem muita conversa. Né? A gente gosta muito, é engraçado, mas parece que as mulheres, quando vão no salão de beleza, elas aproveitam, elas não fazem só a parte da beleza, elas gostam também de esvaziar o coração. E gostam de conversar. Seja com a pessoa que está fazendo a sua unha, ou o seu cabelo, com a colega que foi com você. E eu estava com uma amiga, e nós estávamos conversando, e eu fazendo a unha, ela estava do meu lado, uma outra manicure fazendo a unha dela. E nós começamos a falar alguma coisa, e surgiu um assunto assim, polêmico para um salão de beleza, que era sobre o homossexualismo, sobre um rapaz que era um homem que é travesti, estava sentado próximo, e aí as manicures comentaram alguma coisa sobre aquilo. E quando a moça começou a falar, as manicures estavam fazendo as nossas unhas, eu pensei comigo, eu falei, Deus, eu sempre que vou no salão e tenho oportunidade, eu gosto de conversar com a pessoa, se eu não conheço, para conhecer a vida dela e ver uma oportunidade de falar de Jesus para ela. E quando surgiu esse assunto, eu falei, nossa, essa é difícil, né? Pegar um gancho desse para falar de Jesus parece que é o gancho mais difícil, porque o que você vai falar? A pessoa trabalha aqui, tem colegas que têm essa prática, então o que eu vou fazer? E à medida que ela foi conversando, foi falando, Deus me fez pensar o seguinte, Juliana, você realmente acredita na verdade de que homem é homem e mulher? Eu falei, sim, Senhor, eu acredito. Então, por que você tem medo de falar? Se você acredita mesmo nisso. Às vezes eu pensei, será que eu tenho um argumento suficiente? Se ela vier com um contra-argumento. Aí o Espírito Santo de novo falou comigo, você está com a verdade é única. Por que você não fala? Aí eu falei, então tá bom, vou me encorajar. E eu falei para aquela moça, eu falei, pois é, que coisa, essas pessoas são pessoas tão boas, mas... E eu já tinha conversado e perguntado se elas tinham religião, uma delas era católica, as duas eram católicas. E quando eu falei com elas, eu falei assim, vocês como cristãs acreditam na Bíblia, não acreditam? Eu falei, eu também. Falei, são pessoas tão boas, mas porque a gente acredita na Bíblia, é tão triste pensar que eles não têm salvação. E ali, eu vi que o Espírito Santo de Deus me deu uma direção. Olha, você sabe a verdade, você pode falar a verdade, porque você é conhecedora da verdade e não pode ter medo. E eu fui conversando, e ela falou, mas você acha mesmo que é isso mesmo? Eu falei, mas você não é cristã? Você não acredita na Bíblia? Acredito. Eu falei, a Bíblia fala isso mesmo? Eu falei, a Bíblia fala isso mesmo. E nós começamos a desenvolver uma conversa. E no final da conversa, a gente chegou no assunto de pastor. Ela falou que conhecia um pastor que tinha uma vida que não era um exemplo. Eu falei para ela, é tão ruim. Eu falei, essa é a forma. Eu falei assim, você acredita na Bíblia também? Acredita no inimigo, no inferno, não acredita? Acredito. Eu falei, mas na Bíblia diz que o inferno existe. E é assim que o inferno usa. Ele corrompe pessoas, principalmente que estão dentro da igreja, para envergonhar o evangelho. E fui falando com ela. Quando chegou no final, que a gente tinha terminado, eu e minha amiga, ela já estava no assunto do dízimo agora. Ela já estava questionando as questões de dízimo e oferta. E eu falei para ela sobre a nossa igreja, falei do projeto que nós temos do Ame África, falei para ela que eu conheço, a nossa igreja é uma igreja íntegra, né? O nosso pastor presta conta a todos os pastores e todo mundo é transparente em relação à administração financeira. E nós vemos os recursos sendo investidos nos lugares certos. Falei para ela, você pode confiar, porque existem pessoas fazendo certo. Existem igrejas sérias. Eu falei assim, você pode conhecer. Eu posso dizer para você que tanto o meu pastor quanto a nossa igreja é uma igreja séria. É uma igreja que prega a verdade. E essas coisas todas que eu falei para você, essas são verdades que estão na palavra de Deus. Quando nós saímos do salão, a minha amiga, ela falou uma coisa, ela estava comigo, ela saiu, a gente saiu juntas. E quando nós fomos para o estacionamento, ela falou assim, eu não consigo fazer isso. E eu pensei, e na hora eu já tinha entendimento que Deus também estava
estava querendo que eu explicasse e ajudasse ela a ser mais ousada. Quando ela falou isso, eu falei, mas por que você não falaria de Jesus? Ela falou assim, eu não consigo falar nem no assunto, nos assuntos polêmicos desse, mais difícil ainda. Eu falei assim, você tem medo de que os seus argumentos não sejam suficientes? Ela falou exatamente isso. Eu falei, e é o que eu pensei também antes de começar a falar. Nós temos muita dificuldade de falar, de compartilhar aquilo que nós acreditamos, porque nós temos medo que os argumentos dos outros sejam diferentes. E é tanta diferença, o evangelho é tão criticado, ele é tão... As pessoas tentam tanto derrubar ele com palavras, com outras falsas verdades. Mas uma coisa que eu quero te dizer hoje de manhã, só existe uma verdade. E essa verdade é a palavra de Deus. E se você conhece essa verdade, então você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de falar sobre ela. Porque nada desconstrói a palavra de Deus. Não existe outra verdade. Ela é verdade, ela é suprema. Deus foi quem criou todas as coisas. Ele criou o mundo. Ele criou a mim e a você. A todas essas pessoas que creem e aquelas que não creem nele. Também foi ele quem fez. O universo todo foi ele quem criou. Então não existe nada que ele não saiba. Se nós o conhecemos, então nós conhecemos tudo. E o que sabemos é verdade sobre todas as outras coisas que são faladas. Eu conversei com ela, eu a encorajei, eu falei assim, procure ler assim mais a Bíblia, mas confie naquilo que você tem ouvido e tem recebido. Porque essa verdade sempre vai prevalecer. Nós não precisamos temer. E quando... eu estava terminando de preparar essas imagens para trazer aqui hoje, para ajudar a orientar a palavra. Eu lembrei desse testemunho e falei, Deus, se eu puder compartilhar a fé tão grande que tem, que o Senhor realmente é onipresente no culto amanhã. Então, eu sei que pessoas sairão de lá podendo professar isso em todos os lugares. Deus é um Deus sempre presente. E é essa verdade que precisa ser compartilhada a cada culto, a cada aprendizado. Absorva, receba a verdade, a palavra. Guarde no seu coração. Mas também faça com que isso seja a base da coragem para você falar a respeito dessa verdade. Seja convicto, que a sua alma seja convicta de que essa palavra é verdadeira. Amém? Glória a Deus. Deus é onipresente? Sim ou não? Ele é. Eu também acredito. E que base bíblica nós temos para isso? Não vale quem estava no MDA Jovem, porque vocês ouviram eu falando o texto. A base bíblica é de que Deus é onipresente. Onde diz a palavra? Deus é onipresente. Você conseguiria lembrar um versículo que fala que Deus é onipresente? É difícil lembrar, porque, na verdade, não tem um versículo que seja explícito assim. Deus é onipresente. Como que nós concluímos que Deus é onipresente? E vou falar um pouco mais. Antes de continuar, eu quero só... caso você não compreenda a palavra onipresente. Onipresente significa que Ele está presente em todos os lugares. E também que Ele está presente em todo o tempo. Não só em todos os lugares. Onipresente é isso, Deus está presente. Você acredita que Deus está presente aí dentro de você? Mas Ele está dentro de você e está dentro do teu irmão do lado também? E Ele está aqui na Igreja Shalom e está em todas as outras igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador nesse planeta? Agora de manhã? Sim. Ele está no céu? E Ele está na terra? E Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então quer dizer que Ele é infinito. Pensa que tamanho de Deus para que Ele esteja em todos os lugares ao mesmo tempo do universo todo. Ele é infinito. E a onipresença é uma característica desse atributo de Deus, na verdade, que chama infinidade. Deus não tem fim. E também não tem começo. Onde é o começo de Deus? Não sabemos. Final Ele também não tem. Ele está em todos os lugares. E quando eu falo todos, é todos. Porque se Deus ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, é impossível a gente poder conter Deus num lugar só. É possível pegar, Deus, agora o Senhor vai ficar só aqui dentro. Só dentro da Shalom. É possível? Impossível, porque Ele não se pode conter. Deus não se pode conter. Ele é infinito. Quando nós falamos de espaço,
Nós estamos falando que ele é infinito, que ele é onipresente. Ele consegue estar presente em qualquer espaço do universo, dos universos possivelmente que existem. Ele pode estar presente em tudo. É meio difícil de acreditar, porque a gente não consegue visualizar isso, não é verdade? Mas ele é infinito. E quando nós falamos sobre tempo, a palavra fala que ele é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. E ele está em todo o tempo. Isso mostra a eternidade de Deus. Deus também é eterno. Quando nós falamos que Deus é infinito, não é só que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele também está em todo o tempo. Ele está no passado, está agora e está no futuro. Isso mostra que ele é um Deus eterno. Ele é Deus que também não tem começo nem fim quando pensamos em tempo. E não tem começo e não tem fim quando pensamos em espaço. Isso são características da infinidade de Deus. Mas hoje o que eu quero compartilhar com você são um pouco do que significa de fato essa onipresença. Eu quero falar sobre lugar. Deus está aqui, Deus está na sua casa. Quantos aqui têm filhos ou pais que não estão aqui, estão em outro lugar hoje? Pais ou filhos. Deus está aqui e Deus está lá onde estão seus pais ou seus filhos também. Ele realmente está. Ele é capaz de estar. Agora eu te pergunto, Deus é onipresente. Quem mais é onipresente? Deus, eu já estou considerando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem mais é onipresente além de Deus? Ninguém. Nem eu, nem você. E sabe o que é uma coisa importante você saber? Nem Satanás é onipresente. Você sabia disso? Porque tudo o que Deus criou tem um início, e quando Deus cria, se tem início, não é infinito. E se não é infinito, não pode ser onipresente. O único infinito é Deus. Nem Satanás é onipresente. Ou seja, se ele tiver... Eu ia falar pessoalmente, mas não necessariamente ele é uma pessoa. Mas se ele estiver lá sei lá, numa guerra qualquer, agindo aí, ele não vai estar aqui. Ele só pode estar em um lugar ao mesmo tempo. Mas Deus não. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Satanás tem uma legião de servos que podem estar agindo em vários lugares. Mas ele só pode estar em um lugar por vez. Mas ele não nos interessa. Eu estou te falando isso para que você tenha entendimento do que significa esse poder, da infinidade de Deus. Ele é único, infinito, único, eterno e único, onipresente. Eu quero ler com você o Salmo, capítulo 139, dos versos 7 ao verso 18. É um texto que vai mostrar um pouco dessa infinidade de Deus. Aqui nesse texto, nós não vamos encontrar a palavra mostrando assim, olha, Deus é onipresente. Não vai falar dessa forma. Mas à medida que o salmista vai escrevendo, você vai perceber o quanto ele compreende essa infinidade de Deus. Salmo 139, verso 7. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua presença? Se eu subir aos céus, tu aí estás. E se eu fizer no Seol a minha cama, o Seol na sepultura a minha cama, eis que tu ali também estás. E se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades profundas do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser ocultem minhas trevas, elas tornar-se-ão luz à minha volta. E se de fato ainda essas trevas escuras vierem sobre mim, a noite vai resplandecer como se fosse dia, porque para o Senhor, trevas e luz são a mesma coisa. Tu formastes os meus rins, entreceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma é convicta disso. Ela sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e esmeramente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram naquele momento. A minha substância ainda era informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas.
todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda nenhum deles havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma de todos eles. Se eu os contasse, seriam mais numerosos do que a areia. Quando eu acordo, o Senhor ainda está comigo, ou eu ainda estou contigo. Esse texto, se você ler ele 20, 30 vezes, você vai perceber quanto o salmista está compreendendo essa infinidade de Deus. Ele é imenso, ele não tem fim, ele não tem começo. Ele não tem espaço, nada pode detê-lo, nada pode contê-lo. Isso é Deus, esse é Deus. E quando esse salmista vai falando, e essa última frase do texto me arrepia sempre quando eu leio, quando eu acordo, ainda estou contigo. Sabe o que significa ainda estou contigo? É porque ele não foi embora, ele não se ausentou, você dormiu, mas ele velou por você a noite toda. E quando você acordou, você ainda estava com ele. Ele não tem fim. Esse é Deus. É um Deus que nós não podemos controlar. É um Deus que nós não podemos nos ausentar. Agora, a presença de Deus, o fato de Deus ser onipresente, ou seja, dele estar presente em todo o tempo, não significa que ele também esteja se manifestando em todo o tempo. Ele é presente em todo o tempo, mas não necessariamente ele se manifesta em todo o tempo. E a manifestação da presença de Deus é algo que acontece para devidos fins da vontade do próprio Deus e não é de qualquer forma ou em qualquer lugar. Tem um texto da palavra muito interessante que você conhece muito bem, que é João capítulo 4. Eu acho que é o próximo slide aqui. João capítulo 4, o verso de número 20 e 24. Ou 23. 23, provavelmente. 23. Que diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Juliana, o que isso tem a ver com onipresença? Tem tudo. A gente usa esse texto para falar de adoração, mas muitas pessoas não consideram o que realmente esse texto está retratando. Adoração em espírito e em verdade não significa a adoração num nível que você tem que sair do seu corpo espiritualmente, porque você nunca vai fazer isso, e chegar em algum lugar. Adoração em espírito e em verdade, esse texto se passa em um momento onde Jesus encontra uma mulher samaritana na beira de um poço e eles começam a conversar. Você conhece essa história? Conhece? E quando eles começam a conversar, a conversa deles passa por vários assuntos. Para mim, o mais importante dessa conversa, o que realmente me toca a respeito dessa conversa que Jesus tem com a mulher samaritana, é onde Jesus, quebrando todos os preconceitos da época, mulheres não podiam conversar com homens, judeus não podiam nem se aproximar de samaritanos, mas Jesus vai lá, para do lado dela e conversa. Mas no final desse texto, Jesus vai falando para ela, olha, o negócio é o seguinte, samaritanos acreditam que devem adorar lá num monte em Samaria, que lá é o Monte Santo do Senhor, onde a gente pode se conectar com a presença de Deus. E os judeus acreditam que a gente se conecta com a presença de Deus é lá em Jerusalém. Quero dar um exemplo prático do que está acontecendo nesse texto. Jesus e a mulher samaritana estão conversando e eles falam de duas montanhas. E estão falando de montanha mesmo, montanha física. Fala para mim o nome de duas montanhas que tem aqui perto. Eu só conheço o Ayangava, que não é perto, mas é um nome que eu conheço. Que outro monte que tem? Como é o nome do monte que vai orar na sexta-feira? Moriá, olha que bonito. O Monte Moriá, mas aqui de Curitiba, não lá de Jerusalém. Monte Moriá e o... Quem conhece o Ayangava? É isso mesmo, né? Estou falando certo. Só para você entender o que está acontecendo nesse texto. Jesus fala assim, olha, você, o seu povo, acredita que o lugar onde Deus está, que você tem que oferecer o sacrifício de adoração, é lá no Monte Ayangava. Mas nós, os judeus, acreditamos que é lá no Monte Moriá. E aí Jesus, seguindo, vai falar para ela, mas quer saber de uma coisa?
está chegando uma hora em que a gente não vai adorar nem naquela montanha e nem naquela montanha. É isso que Jesus está falando para ela. Aí ele vai chegar nesse versículo 23. Mas a hora vem e agora é em que essa hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus está falando, sabe o que aqui? Que ele ia morrer na cruz. E à medida, assim que isso acontecesse, então não seria mais necessário que samaritanos subissem no monte, nem judeus subissem no outro monte, ninguém subisse em monte nenhum. Mas que através dele, porque ele estaria redimindo o povo, e através dele mesmo, a partir do momento em que ele realmente morresse e ressuscitasse, a adoração não seria mais num lugar, porque Deus não estaria mais. Não haveria mais necessidade de nós estarmos num determinado lugar para acessar a manifestação da presença de Deus. A partir desse momento, Jesus, em nós, nos daria a possibilidade de diretamente acessarmos essa presença e manifestarmos essa presença. É disso que esse texto está falando. Jesus estava falando para ela, olha mulher, está chegando a hora, já chegou, eu estou aqui. Eu vou morrer, vou ressuscitar. E a partir disso, nem lá nem cá vocês precisarão adorar. Vocês terão livre acesso à presença de Deus. Deus já era onipresente naquela época, mas a manifestação da presença dele era limitada a determinados lugares e a determinados sacrifícios. A partir de Cristo, a manifestação da presença de Deus se torna livre para que eu e você possamos acessar. Através de quem? De Jesus. Então Jesus é o que em nós? É esse possibilitador. É através dele que nós podemos receber essa manifestação. Já não importa mais aonde. Aqui você recebe manifestação, você percebe manifestação de Deus aqui nessa casa? Sim ou não? Sim. Se sim, diga amém. Mas você também já percebeu e já viveu uma manifestação da presença de Deus lá na sua casa? Amém. Isso só pode acontecer porque Jesus está contigo aqui e está contigo lá. Esse texto, ele é especificamente para isso. É para nos mostrar que é através de Jesus que nós podemos ter esse acesso à presença de Deus. Quando ele fala de adoradores, como eu falei no começo, é impossível não adorar a Deus quando nós o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais o adoramos. Aquele que tem acesso à presença de Deus, à manifestação da presença de Deus, aquele que percebe esse Deus, que entende esse Deus, ele é um adorador. Não tem como não ser. É impossível não adorar um Deus infinito como o nosso Deus quando nós o conhecemos. Nossa vida se torna uma vida de adoração. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus infinito. Mas tem um texto que eu quero que você leia comigo, que é o de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Nesse texto especificamente fica muito clara a onipresença de Deus. O profeta Isaías fala em nome de Deus, essas palavras, ele diz assim, olha, é Deus, o alto e sublime, que habita na eternidade é quem está dizendo. Isaías está trazendo essa palavra como uma palavra de consolo, porque ele vem corrigindo o povo de Israel, corrigindo. E quando ele fala, olha, mas Deus tem algo para confortar. E Deus fala assim, eu cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Aqui Deus é quem está falando, e ele diz que ele está em 2 lugares ao mesmo tempo. Quais são esses lugares? Num alto e santo lugar, e onde mais? Com o contrito e com o abatido de espírito. Pergunto para você, tem contrito e abatido de espírito no céu? Onde estão os contritos e abatidos de espírito? Aqui, talvez hoje à noite. Essa palavra diz que Deus está
num alto e santo lugar. E, ao mesmo tempo, ele também está junto com aquele contrito e abatido de espírito. Você vê o valor da onipresença de Deus? O que você acha que tem nesse alto e santo lugar? Glória, majestade, poder, adoração, louvor. O que mais que tem nesse alto e sublime lugar? Tem tudo. É o lugar de Deus. É a casa, a morada dele. Mas é também, porque ele fala, eu habito nesse santo lugar, mas eu também habito com o contrito e o abatido. Aí eu te pergunto, o que pode conter a Deus? Tem pessoas que acham que o pecado pode conter a Deus. Não pecar não é um pré-requisito para ter Deus. Não pecar é uma resposta que nós damos porque temos a Deus. Nós não conseguimos compartilhar do pecado quando Deus está em nós. Deus não se limita. Você acha que... Eu já ouvi algumas coisas que são compreensões limitadas de quem Deus é. Se tem um pecador ali, então Deus não vai chegar ali. Gente, nada pode conter a Deus. O que esse texto está dizendo é que ele vai sim, no coração. Eu vou perguntar para você, contrito e abatido. Tem outras versões que falam ainda, aquele que está desanimado, aquele que está entristecido. Nesses corações abatidos, desanimados, entristecidos, necessitados de ajuda, nesses corações, dentro dessas pessoas, Deus também habita. E Deus não habita depois que Ele transforma, Ele habita já antes mesmo, quando está tudo ruim. Ele diz ali, eu também habito com o contrito e abatido de espírito, para quê? Para vivificar o espírito. Se Ele vai habitar para então vivificar o espírito, quer dizer que esse espírito estava morto antes, não é verdade? E ele foi lá quando ainda estava morto e entrou e vivificou. Nada limita a Deus, nem a tua condição mais triste, miserável, mais chateada. Sabe aquele momento que você se sente horrível, péssimo, você não aguenta mais, você fala, Deus, nem o Senhor me quer, acabou para mim. Naquele momento ainda Deus está presente. E Ele vai lá e Ele te vivifica, Ele te traz vida novamente. Ele habita. A palavra não fala só que Ele vai lá para te curar. A palavra fala que Ele habita lá, Ele mora lá, Ele fica lá, Ele nunca saiu de lá. Ele sempre esteve. Às vezes a gente pensa, Deus não está comigo. Só Deus não estará com você se você não acreditar. O limitador de você realmente perceber a presença de Deus contigo é a tua fé. Se você acredita, Ele está. Se você não acredita, Ele não está. Mas você não pode acreditar na metade. Você tem que acreditar no todo. Que Ele está e que Ele é Deus. E que Ele não é só onipresente, que Ele é tudo que a palavra diz que Ele é. Se você acredita em Deus como Ele realmente é, Ele sempre vai estar aí. O limitador é a tua fé. Se você acredita, Ele está. Se você acredita, Ele está. Sempre está. Ele é onipresente. A palavra dele revela isso para a gente. Deus sempre está. Isaías capítulo 7, verso 14. A profecia dizia que uma mulher viria e daria à luz a um menino. E esse menino seria chamado Emanuel. E Emanuel significa Deus conosco. Ou ainda Deus sempre presente conosco. E esse menino veio. E esse menino é Jesus. E Ele morreu, Ele ressuscitou. E porque Ele fez isso por nós, nós não só sabemos que Deus está presente, quanto nós podemos viver a manifestação da presença de Deus todos os dias. Esse Deus sempre presente está aqui. Está em mim, está em você, está em nós. E a presença dEle não se limita. Só não estará, você só não perceberá Deus se você não acreditar nele. Se você não acreditar na palavra dele. A tua fé é esse limitador. Eu tenho uma imagem que ela é de outra cor, você sabe qual é? Eu acho que já perdi a ordem lá, o rapaz da projeção. É a única imagem que é outra cor. Eu vou fazer um parênteses bem rápido para falar sobre fé. Você acredita em verdades ou mentiras?
Você só acredita em verdades, mesmo que aquela verdade não fosse uma verdade. E você não sabia disso, por isso você achava que era verdade. Alguém já contou uma mentira para você e você acreditou? E aí, quando você descobriu que era uma mentira, você desacreditou, certo? Então, nós só acreditamos em verdades. Mas existem verdades e verdades. Qual a nossa garantia de que... Qual a sua garantia do que o que eu estou falando aqui essa manhã é verdade? Você está lendo o slide, né? Estou brincando. É isso aí, você sabe, é a palavra. A palavra é a verdade. Romanos 10, 17. Perdão, João 17, 17. A tua palavra é a verdade. A palavra é a base. Se a nossa fé, se o acreditar em Deus, precisa ter base na palavra, e se a palavra é essa que você tem aí na sua mão, e você acredita nessa palavra, então você acredita na verdade, a tua fé está construída na verdade, amém? Ler a palavra, ou ouvir uma mensagem baseada na palavra, realmente é algo que baseia a sua fé. Por isso eu coloquei ali, ouvir/ler. Esse é o início da sua prática de fé. Ouvir a palavra ou ainda ler a palavra. Mas só isso não resolve. Você não vai desfrutar da manifestação da presença de Deus na sua vida só porque você leu esses textos ou porque você me ouviu falar sobre eles. Você precisa? Você precisa? Vou falar de novo, você vai responder convicto. Você precisa? Ouvir e ler é o começo, mas você tem que acreditar. E depois que você creu, você precisa obedecer. Eu não vou ter tempo de dar alguns exemplos, mas existem muitas pessoas que já leram. Já conhece pessoas que conhecem a palavra super bem? Já ouviram sermão, várias mensagens maravilhosas, mas não creem naquilo que conhecem. Você conhece alguém assim? Sabe tudo da Bíblia, mas não acredita em nada que tem nela. E tem gente que sabe tudo, ouviu, leu, acredita na palavra, mas não obedece. Ou eu sei que é verdade, eu sei mesmo, mas, glória a Deus, mas não obedece. Não adianta. A fé completa é aquela que conhece, seja lendo, seja ouvindo, que crê e que obedece. Isso é uma fé completa. Então eu vou voltar para o meu assunto. Deus está sempre presente. Você crê nisso? Você tem fé nessa palavra? Então você precisa ser um leitor, um ouvinte da palavra de Deus. Você precisa ser uma pessoa que acredita nessa palavra e você precisa obedecer e viver essa palavra. É assim que nós temos acesso à manifestação dessa presença constante. Deus está. Lembra daquele cântico? Cortaram o som. Tá bom. Vamos fazer o som sem som. Aquele cântico antigo aqui, eu vou pegar o tom errado, mas vai. Aquele assim. Deus está aqui, aleluia, tão certo como aqui eu. Olha, certinho. Não acredito. Tão certo como amanhã. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Você percebe como é diferente cantar isso sabendo pela palavra que Ele está aqui? Não é só uma coisa que você ouviu, mas é algo que você vive. É algo que você sabe porque você leu, você ouviu, você creu e você vive isso. E aí quando você canta, Deus está em nós, aleluia. Tão certo como aqui eu respiro,
Ele está em nós. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Quando você canta que Deus está em nós, a partir de agora não é só mais uma canção, mas você sabe que Deus é infinito e Ele está realmente dentro de cada crente que existe nesse universo. E essa canção passa a fazer mais sentido, porque você passou a ser um conhecedor mais profundo de quem Deus é, através da palavra dEle. É isso que Deus tem te chamado para ser, um conhecedor profundo de quem Deus é, através da sua palavra. É isso. É impossível uma igreja não adorar com profundidade se ela entende quem Deus é. Porque a adoração é isso. É como nós respondemos a Deus à medida que nós o conhecemos. E sem conhecer a Deus, nós nem conseguimos adorá-lo. Porque nós não entendemos o que é isso. Esse é Deus. E hoje nós estamos falando só de um atributo. Falamos da infinidade e falamos só da metade dela. Falamos não da parte de que Deus é eterno. Nós estamos falando só da parte que diz que Deus é onipresente. Metade dessa característica tão profunda de Deus, que é a infinidade. Ele é um Deus sempre presente. É só disso que nós estamos falando nessa manhã. Mas isso já não enche o teu coração? Quando sente o seu coração cheio? Porque você está conhecendo um pouco mais sobre quem Deus é. Esse é o Deus a quem servimos. E quando nós conhecemos o Deus a quem servimos, nós não somos enganados. Nós somos convictos de quem Ele é. Ele nos enche, Ele nos transforma. O pecado já não é mais uma coisa que eu preciso me preocupar. É automático. Eu vivo com Deus e Ele vai me conduzindo. E o pecado não tem chance mais comigo. Nós não precisamos ficar naquela guerra incessante de focado no erro. Nós estamos focados na coisa errada quando estamos focados no erro. Nós temos que focar no acerto, em Deus. É Ele, é nele, é com Ele que nós precisamos gastar o nosso tempo. É com Ele, é com esse Deus. Aleluia. Para encerrar, eu vou repetir o Salmo 139, verso 7 em diante. Eu vou falar do jeito que eu sei. Talvez a tradução seja um pouco diferente. Mas aqui salmos não foram feitos para ser lidos só. Salmos foram feitos para serem cantados mesmo, recitados, declamados. Para onde eu irei? Para onde eu poderei me esconder da tua presença? Ou do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir até os céus, Senhor, lá tu estás. E se eu descer até as profundezas, as extremidades do mar, ali também o Senhor estará. E ainda que eu tomasse as asas da alvorada, ou descesse até a sepultura, eu acho que eu troquei o versículo, mas você está me entendendo? Ainda assim ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. O Senhor está em qualquer lugar. Mesmo que eu diga que as trevas vão me encobrir, o Senhor fará a noite se transformar em luz à minha volta. E se de fato essas trevas me cobrirem, a noite se transformará em dia, porque trevas e luz para o Senhor é a mesma coisa. Ele criou você. Ele que entreceu os teus rins dentro do ventre da sua mãe, foi Ele quem te fez, foi Ele quem me fez. Ele nos conhece desde aquele tempo. É isso que esse texto está falando. Ele nos conhece desde quando a gente estava sendo formado. Ali Ele já existia, ali Ele já era Deus. Ele é infinito. E por isso eu te louvo, porque me fizeste de um modo tão assombroso, tão admirável, tão maravilhoso. Maravilhosas são as tuas obras. E a minha alma tem certeza disso. A minha alma sabe bem, a minha alma é convicta que as tuas obras são maravilhosas. Tudo que o Senhor fez. Os meus ossos não estavam escondidos quando no secreto eu ainda estava sendo formado. Na verdade era o Senhor quem o estava formando.
quando estava sendo entretecido, a palavra fala, nas profundezas da terra, o Senhor já estava ali. Os teus olhos me viram. Quando eu era ainda um embrião, eu estava informado, não estava completo, o Senhor já me via. Todos os dias, todos os meus dias, o Senhor já tinha escrito. Mesmo antes de que qualquer coisa dessas existisse, Ele já tinha escrito tudo. Ele já era Deus, Ele já sabia de tudo, Ele já estava presente nesse tempo todo. Como são preciosos para mim, Senhor, os teus pensamentos. Você com certeza, querido, não se importa com pensamentos de outras pessoas, se você conhece os pensamentos de Deus a seu respeito. Quão maravilhosos e grandes são esses pensamentos, como são imensos, a soma de todos eles. Se eu contasse cada pensamento de Deus, seriam muito mais numerosos do que a areia, que cada grão de areia. Quando eu me levanto, eu ainda estou contigo. Ele está sempre, Ele não se ausenta. Se você crer nesse Deus, se você acreditar nesse Deus poderoso, se você tiver fé nesse Deus, o Deus dessa palavra, a sua vida jamais será a mesma. Hoje é noite de ceia, querido. Eu estou encerrando. Mas eu quero que você guarde esse chamado para a fé na palavra de Deus. A fé nesse Deus poderoso. O mundo vai tentar falar tanta bobagem para você. A televisão, a internet, outras religiões. O inferno está tentando usar tudo que ele pode. Mas a nossa garantia é que essa palavra é verdadeira. E foi Deus quem a criou. Isso aqui é a história de Deus, desse Deus infinito, esse Deus criador. E nada é maior que isso. Nada supera isso. Com Jesus, crendo nele, crendo em Jesus, crendo na manifestação do Espírito dele em nós, crendo nesse Deus poderoso, esse Deus Pai infinito, você e eu, quando nós crermos nisso, não haverão limites para o que Deus vai fazer em nós. Viveremos a vontade dele. Quero te convidar a ficar em pé e fazer essa profissão de fé. Cante: acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu.